Pelo rádio, Beliato ao vivo e a cores. Pessoal, principalmente o torcedor do Peixe, né, que quer matar a saudade do Beliato, tá lá conosco no nosso YouTube, já vai estar aparecendo. Júnior Beliato, é um prazer te receber aqui na rádio Cidade Tubarão, para bater um papo para essa cidade que você tem uma história. E até um assunto que a gente vai colocar e debater aqui agora, porque é difícil você criar idolatria em times de menor expressão. E aqui no Tubarão você é o segundo jogador com mais jogos na história, atrás apenas do Daniel Costa. Você é o segundo jogador com mais jogos, 61, se eu não quero me enganar, aqui com a camisa do Tubarão. Então tem já uma história, defendeu o pênalti decisivo contra o Joinville, eliminou o Brusque praticamente sozinho na disputa de pênaltis também, colocando o Tubarão para enfrentar o São José lá em Porto Alegre. Então tem uma parcela, uma contribuição gigantesca na história do Tubarão e é um prazer te receber aqui na Rádio Cidade, viu? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Caio. Boa tarde, Baianinho. É um prazer estar falando com vocês, né? Estar participando do programa, estar falando com todos de Tubarão. Obrigado pela apresentação, né? Realmente foram momentos incríveis que eu tive a oportunidade de viver em Tubarão, né? Com essa camisa, com essa torcida, né? E são lembranças positivas, lembranças que a gente leva para a nossa vida, que a gente guarda no nosso coração, né? E foram momentos inesquecíveis, momentos em que a gente conseguiu dar nossa parcela de contribuição dentro de campo, vestindo essa camisa, né? Momentos em que a gente conseguiu fazer alguns jogos, né? Aí onde a gente acabou guardando na nossa memória e na memória do torcedor. E como você falou, realmente é difícil, né? Em um clube de menor expressão, né? Nacionalmente falando, você ter atletas que criam uma identificação com a torcida, com o clube, né? Hoje em dia, onde a gente se fala de tantos atletas que acabam jogando 3 meses em um clube e 3 meses em outro, então acaba ficando inviável, né? Se ter uma identificação hoje em dia, né? E fala pra gente do momento que você viveu aqui no Tubarão inicialmente, lá em 2018. Pelo que eu tenho aqui dos dados e pelo que eu me lembro também, você estreia no momento que a equipe estava numa fase ruim no início do campeonato. Eram 3 derrotas, né, pro Hercílio Luz, pro Figueirense e pro Concórdia. E você estreia contra o Criciúma. Ninguém mais, ninguém menos que o Criciúma. Uma vitória por 3-0 aqui no estádio Domingos Silveira Gonzalez. Depois aí estende, né, aqueles jogos contra a equipe do América de Natal. Um pouco depois tem aquele jogo histórico contra o Atlético Paranaense, um 5-4. Então você estreia num momento difícil e consegue uma boa sequência com a camisa do clube, né? Exatamente, Caio. Foi quando eu recebi a proposta de estar indo para Tubarão, né? Eu vinha de uma Série B do Campeonato Brasileiro, no ABC de Natal, né? A gente tinha sido rebaixado para a Série C, né? Mas eu vinha num calendário nacional, né? E veio essa proposta do Tubarão, um clube que estava surgindo, né? E eu vi a estrutura, a organização que o clube tinha naquele momento e acabei aceitando esse desafio. Quando eu cheguei em Tubarão, o Tubarão tinha sido campeão da Copa Santa Catarina, né? Então a gente tinha o Gabriel Coutinho, que tinha sido até o destaque daquela competição, né? E ele iniciou o Campeonato Catarinense, a equipe não teve um início muito bom, né, dentro da competição, e o professor Bagui optou naquele momento, na quarta rodada, né, contra a equipe do Criciúma, pela minha entrada, né, e graças a Deus eu fui feliz. A partir daquele momento eu entrei na meta do clube e não saí mais, né, apenas no final do meu contrato, né, acabei renovando o contrato, mais uma temporada, continuei no clube. Acabou acontecendo toda essa identificação com a torcida, grandes jogos, né, aquele jogo contra o Criciúma, eu lembro que era um divisor de águas, porque naquele momento a gente não vinha de resultados positivos e a gente não poderia perder aquele jogo. A gente estava falando nada mais, nada menos do que o Criciúma, né? Em termos de orçamento, infinitamente maior do que o Tubarão, né? Então, a gente fez aquele jogo, a gente conseguiu a vitória e a partir daquele momento a gente conseguiu uma arrancada aí para fazer um campeonato estadual brilhante, né? Um grande campeonato com grandes jogos, grandes vitórias, grandes batalhas, com grande participação do nosso torcedor que estava sempre presente, né? Então foi um ano magnífico ali, onde a gente conseguiu, né? Acredito assim, era um momento em que o torcedor ele estava no estádio e a equipe conseguiu corresponder a toda a expectativa do torcedor. Então acabou andando junto o torcedor com o time, né? Eu acho que teve a sinergia ali, teve o entendimento, né? Tanto do parte do torcedor
quanto ao momento da equipe e aqueles atletas entenderem o que é o Tubarão, né? Entenderem a paixão do torcedor tubaronense, né? E a gente conseguiu fazer uma campanha brilhante, grandes jogos. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense foi um jogo mágico, né? Um jogo que entrou para a história, né? O jogo foi o melhor jogo do ano, foi considerado, né? Então, assim, foram momentos incríveis e acredito que passou muito por essa estreia contra o Criciúma e, como eu falei para você, por esse entendimento aí do torcedor naquele momento e dos atletas que estavam no elenco e entendeu o que é o Tubarão, né? Beliato, boa tarde. Você é uma pessoa que, como eu acabei de falar, mora no meu coração. Eu quero perguntar para você, antes de agradecer por estar conosco, o que passou na sua cabeça quando você tomou uma decisão forçosamente, porque eu sei que você talvez ainda seja apaixonado por jogar debaixo do gol, mas como tomou uma decisão e definiu que não iria mais, eu fiquei também apaixonado porque você teve que forçosamente deixar, e por uma situação como o Caio acabou de colocar, né? Deixando a equipe do Marcílio Dias. Eu queria saber de você se ainda está na cabeça para poder pensar naquilo que foi tomada a decisão e ter deixado, ou já passou tudo, e como que está a sua menina? Baianinho, é um prazer falar com você, meu amigo. A gente teve muito contato enquanto eu estava em Tubarão, né? Você sempre muito respeitoso comigo, né? Em todos os momentos, até em entrevistas, né? Em conversas, né? Às vezes informal que tínhamos, né? Quando nos encontrávamos. E é um prazer falar com você novamente. E o episódio da minha filha era o momento, né, Baianinho? Eu tive a situação, né, da minha filha, ela tinha uma síndrome, né? Ela nasceu com uma síndrome SARA, né? Uma síndrome de Edwards, né? Do cromossomo 18. E nós temos 2 cromossomos 18, ela tinha um cromossomo a mais, né? E a expectativa de vida dela era muito baixa, né? Primeiramente, o diagnóstico médico, né, de que ela nem nasceria, né? E a gente conseguiu, né? Graças a Deus, ela nasceu. O segundo diagnóstico é que ela não sairia do hospital após uma semana. Minha filha, ela saiu do hospital não após uma semana, mas ela saiu do hospital, né? A gente conseguiu levá-la para casa com oxigênio, com todos os apetrechos que assim eram necessários, né? E nesse meio tempo eu estava lá no Marcílio Dias, né, que tinha recebido a proposta, e o professor Vaguinho, né, me fez esse convite, falou: Beliato, eu quero que você venha aqui, eu quero você aqui e tal, e eu fui, né, porque eu tinha minha carreira, né, mas aquele momento eu não poderia estar lá, eu não poderia estar em campo, né, eu tinha que estar ao lado da minha filha, né, eu tinha que estar ao lado da minha esposa, da minha outra filha, Esther, porque eu não sabia quanto tempo a minha filha teria de vida. Então, eu não me perdoaria nunca, né? Perder a oportunidade de estar com a minha filha. Por mais que eu sou apaixonado pelo futebol, por mais que eu amo o futebol, eu amo a minha filha, né? E aquele momento que eu poderia ter com ela seria único. E eu não me arrependo nem um minuto, né, de ter tomado essa decisão, de ter encerrado a minha carreira naquele momento. Eu não pretendo voltar a jogar futebol mais, né? Foi uma pausa ali naquele momento, mas eu optei por viver esses momentos com a minha filha, porque a oportunidade de ficar ao lado dela, né, esses 9 meses que a minha filha ficou com a gente, ela faleceu o ano passado, né, em julho, né, após 9 meses e 10 dias, mas eu sou muito grato a Deus por ter me iluminado, de eu ter tomado essa decisão, de ter encerrado a minha carreira naquele momento, de ter tido a oportunidade de viver cada dia com a minha filha. Eu tive todos os dias da vida dela após aquele episódio ao lado dela, né? Então, eu curti ela todos os momentos, eu aproveitei ela em todos os momentos, eu beijei a minha filha, eu abracei, eu fiquei com a minha filha em todos os momentos, eu passeei com a minha filha. A minha filha era um troféu meu, onde eu ia, eu levava ela, eu tinha o prazer de estar com ela no colo. E, infelizmente, né, Deus levou a minha filha o ano passado, em julho, né? Fez um ano agora, mas eu tenho certeza que eu tomei a decisão certa, que eu priorizei a minha família, eu priorizei a minha esposa nesse momento tão difícil, eu priorizei a minha outra filha, Esther, né, de 6 anos apenas, e perdeu a irmã, né, e que ela tanto amava, e eu estar ao lado dela, e também de ter a oportunidade de conviver com a minha filha
nesse período que ela pôde estar aqui com a gente. Ô Beliato, e logicamente, né, Baiano, e para os nossos ouvintes que estão acompanhando o relato que é emocionante, e aí mostra que a família em primeiro lugar, né, os filhos em primeiro lugar, e o Beliato priorizando isso é fantástico. E aí, Beliato, em relação ainda em cima disso, a gente pode colocar, lógico, o Tubarão tem o seu espaço na sua prateleira, talvez o maior deles, né, talvez lá no primeiro lugar como o clube que mais te marcou, e também a equipe do Marcílio Dias, por esses momentos, teve a homenagem na sua despedida, que por coincidência foi também contra o Criciúma, que foi o time que você estreou pelo Tubarão. Contra o Marcílio Dias foi a sua despedida, foi 1-0, né, para a equipe do Marcílio, gol do Juninho Tardelli na sua última partida. Marcou a carreira do Beliato, esses dois clubes em Santa Catarina, né? Como que você vê dessa forma essa idolatria que você acabou criando, principalmente aqui em Tubarão, com os torcedores também gritando o teu nome na arquibancada? E eu acho que isso é um sonho para qualquer jogador de futebol, né? Ter o nome gritado quando começa lá na base, é isso que ele quer, independente de qual que seja o time. Se é um time de menor investimento, de Série D, de Série B, de estadual, ou se é um time de Série A que está jogando Libertadores ou qualquer outra competição. E você teve seu nome gritado tanto em Tubarão como também em Itajaí. Como que vê essa idolatria que foi criada em cima do seu nome, em cima do seu trabalho, principalmente trabalho do Júnior Beliato? Caio, eu sou um privilegiado, sabe, cara? Você falou tudo, você foi perfeito nas suas palavras. Todo atleta de futebol, ele sonha em um dia ser ovacionado pela sua torcida. Independente se é a torcida do Real Madrid, se é a torcida do Marcílio Dias, do Tubarão, do Criciúma, né? Eu acho que isso é o ápice da carreira de um atleta, é esse reconhecimento, né? E eu fui privilegiado, né, cara? Eu tive esses momentos, né, vestindo a camisa do Tubarão, um clube que eu tanto gosto, tanto me identifiquei, sabe? Era sempre um prazer estar vestindo essa camisa, sabe? Estar dentro de campo. E não foi uma vez, né? Foram várias vezes, né, que eu tive o meu nome gritado pela torcida do Tubarão. Então, e todas as vezes realmente era emocionante, né? E eu sou muito grato ao torcedor por isso, né? Por me dar esse carinho, por ter, né, esse carinho comigo, né? É claro que a gente fazia de tudo para retribuir dentro de campo. A gente vê as imagens que está passando aqui, a gente até se emociona, né, cara? Porque assim era algo fantástico realmente esses momentos. E no Marcílio Dias também, cara. Eu fui para o Marcílio Dias depois, né, do Tubarão, né? Era um momento que também estava valorizado dentro do estado, né, por tudo que o Tubarão me proporcionou. O Tubarão me deu a oportunidade, né, de poder ser conhecido dentro do estado e não só do estado do Brasil, porque depois que eu saí do Tubarão, as pessoas vinham, os clubes vinham atrás do Beliato, era o Beliato do Tubarão, entendeu? Porque eu criei uma identificação tão grande com o clube que as pessoas, o Beliato do Tubarão, batiam meu nome em qualquer lugar, as pessoas já sabiam quem era essa identificação. E eu tive a oportunidade de ir pro Marcílio Dias, que foi uma outra torcida que me abraçou, cara, da mesma maneira que a torcida do Tubarão. Eu fiz a minha estreia lá contra o Brusque, onde Deus me abençoou, eu peguei tudo, eu não sei o que aconteceu, que não passava nada, e a partir daquele momento o torcedor já me abraçou, a gente também fez uma campanha magnífica. E esse jogo de despedida foi o jogo contra o Criciúma, né? Da mesma maneira que eu estreiei no estado de Santa Catarina, vestindo a camisa do Tubarão contra o Criciúma, que foi o início de tudo, o final de tudo também foi contra o Criciúma, né? Numa outra camisa, mas também num clube onde eu tinha uma identificação, onde eu tinha o carinho do torcedor, eu tinha o respeito das pessoas ali. E mais uma vez contra o Criciúma eu pude ajudar, eu fiz um jogo também brilhante, né? E acabei saindo também ovacionado, né? O professor Vaguinho ao meu lado, e a gente sabe do professor Vaguinho, toda essa atmosfera que ele sabe, que ele consegue se criar, e é um cara que esteve ao meu lado nesses momentos difíceis, ele esteve ao meu lado em todos os momentos, me dando suporte, me apoiando, né? O momento da minha filha, a diretoria do Marcílio Dias também foram fantásticos comigo, mas o Vaguinho foi um cara extremamente importante em todo esse processo, né? E eu consegui fazer aquele jogo que ficou marcado também, mais uma vez, o meu último jogo, a minha despedida, e eu saí ovacionado de campo, né? Eu saí com a torcida gritando meu nome, e hoje eu tenho portas abertas, né? Graças a Deus, tanto no Tubarão quanto no Marcílio Dias, né?
E foi um prazer, cara. O que eu posso falar é que foi um prazer ter jogado no estado de Santa Catarina. Também joguei pelo Criciúma, pelo Brusque. Mas falando-se entre o Tubarão e Marcílio Dias, foram dois clubes que eu tenho o maior orgulho de ter jogado, e as melhores lembranças da minha carreira estão vinculadas a esses clubes. Ô Beliato, eram muitos jogadores que a gente deixou amizade na lembrança, mas tem dois, que um é você e o outro é Daniel Costa. É uma outra pessoa sensacional. E até eu brincava com ele, porque ele vestia a camisa número 20 e eu dizia, você é 2 de 10, por isso que você é valioso. E aí eu lembro muito daquele jogo com o Criciúma em que ele fez 2 golaços, e gostaria de saber de você, entre ele e os outros dos jogadores, porque era uma união que tinha aquele time ali. Quem que marcou mais? Quem que marcou mais pra você ali naquele time? Bani, assim, ó, vocês falaram e é a pura verdade. Aquele grupo ali era uma união muito grande, sabe? A gente tinha um relacionamento dentro de campo e fora de campo imenso, sabe? O Daniel Costa era um amigaço que eu tenho, que até hoje, né? E assim, dentro de campo, eu e ele, naquele momento, éramos 2 referências, né? Então, se esperava-se muito de nós, né, dentro de campo. E a gente tinha uma sintonia, né, que ele acabava decidindo os jogos ali na frente, e a gente sabe a qualidade dele. Ele era um mago, né? Ele tirava ali da cartola ali coisas incríveis, passes incríveis, entendeu? E a gente viveu grandes momentos. Eu tinha grandes amizades, né? Eu tinha muita amizade com o Daniel, eu tinha muita amizade com o Romarinho, eu tinha muita amizade com o William Mineiro, eu tinha muita amizade com... Depois veio o Edu, depois no próximo ano. Assim, ó, o Canavésio, né? Que era o nosso gringo, que era argentino. Mas assim, a gente tinha um relacionamento dentro do grupo que era muito, muito próximo, sabe? E assim, no geral, a gente fazia questão de conviver também fora de campo, né? Então, assim, estava sempre com o Daniel, estava sempre com todos os meninos ali. E a gente fez, eu acredito eu, assim, que a gente não foi coroado com títulos, né? A gente não conseguiu conquistar títulos, mas eu acredito que a gente conseguiu o maior, que era ter o respeito do torcedor. A gente conseguiu ter o respeito do torcedor, a gente conseguiu mostrar para o torcedor que a gente não conseguiu títulos, mas que a gente fazia de tudo para conseguir representá-los dentro de campo, né? Então, assim, eu acho que esse é o maior troféu, quando o seu torcedor te respeita aqueles atletas que ali estão acima de tudo, porque o torcedor, ele sabe que você está fazendo o seu melhor, né? E que eles estão representando da melhor forma possível. Ô Beliato, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora, eu conto com você aqui pro nosso segundo bloco. Na volta, vou ler as mensagens do nosso YouTube, do nosso WhatsApp. Tenho certeza que o Beliato